Bora falar de uma elétrica que tem me chamado muita atenção, a CPFL Energia, que teve uma queda na cotação em torno de 15% desde as suas máximas, e eu acredito que pode estar virando uma boa oportunidade nesse setor que disparou em 2025 e está sendo difícil de garimpar alguns bons nomes. Vamos falar dos dividendos da CPFL, tanto os dividendos para 2025 quanto de 2026, porém eu quero chamar um ponto de atenção que eu vou falando ao longo do vídeo, então bora pro vídeo. Antes de mais nada, fazendo aquela cronologia para a gente fazer aquela contextualização, olhando desde as máximas, a CPFL chegou a cair uns 15%, enquanto no mesmo período a Bolsa Brasileira em 2026 deve ter subido uns 12%, então a ação da CPFL acabou indo contra a maré. E falando um pouco mais sobre os destaques, os resultados aqui são do quarto TRI de 2025, mas eu quero dar um destaque maior em 2025 como um todo, que a CPFL já soltou os resultados. Então, o EBITDA cresceu em 2,4% olhando de 2025, o lucro líquido ficou praticamente em linha, uma queda de apenas 0,3%, um lucro líquido de 5,7 bilhões. A dívida líquida subiu para 2,3 vezes a dívida líquida sobre EBITDA, então a alavancagem acabou crescendo e eu quero falar um pouco mais sobre isso, visto que o endividamento tem subido, o EBITDA tem ficado lateralizado, então isso quer dizer que a dívida da CPFL tem crescido ao longo dos anos. O CAPEX foi um recorde histórico de cerca de 6 bilhões de investimentos para 2025 e eu também quero mostrar que a CPFL tem aumentado os seus investimentos. Isso pode ser um resultado muito positivo no futuro e eu quero mostrar que a CPFL também está sanando um problema de investimento. Nós vamos falar nos próximos slides. Sobre dividendos, a CPL informa que esse foi o maior dividendo por ação desde o seu re-IPO, que aconteceu em meados de 2019, e vai pagar cerca de R$ 3,73 por ação, e o plano de CAPEX de investimentos entre 2026 e 2030 deve ser de 31,1 bilhões. E para quem não conhece os resultados da CPFL, ela atua tanto na distribuição, na geração e na transmissão de energia, e no setor elétrico existem diversas nuances, porque algumas empresas atuam na distribuição e a distribuição é bem diferente da geração, que é muito diferente da transmissão. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando apenas as nuances, os detalhes de cada uma dessas empresas, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo explicando tudo certinho. Então, continuando, apesar da CPFL atuar nos 3 braços de energia, hoje cerca de 2/3 do EBITDA vem do setor de distribuição, enquanto 1/3 vem praticamente de geração, e a transmissão hoje é responsável por um setor bem pequeno. Então, o EBITDA da CPFL cresceu de 3,2 bilhões para 3,4 bilhões, com um destaque para a distribuição, que aumentou o seu EBITDA em 24%, versus um destaque negativo da transmissão, que diminuiu em 67% ano contra ano. E esse grande aumento na distribuição teve muito em parte devido ao aumento das tarifas regulatórias. E falando primeiramente de alguns destaques da distribuição, a provisão para devedores duvidosos diminuiu em 7,4%, então esse é um ponto muito positivo. Isso significa que a CPFL está sendo mais eficiente nas suas cobranças. Consequentemente, até mesmo as ações de cobranças e os cortes têm diminuído ano contra ano. Então, a provisão de devedores duvidosos caiu em 26%, saindo de 387 milhões para 286 milhões. E essa diferença acaba virando lucro no bolso da empresa e do acionista. E falando um pouco sobre os indicadores operacionais, começando pelas perdas, esse é um ponto de atenção, visto que a CPFL tem que melhorar nesse quesito, porque para quem não conhece, a CPFL basicamente atua no estado de São Paulo, apenas a CPFL RGE, que atua no Rio Grande do Sul, e quando a gente olha o limite das perdas do cenário regulatório, apenas a CPFL Santa Cruz encontra-se abaixo do limite, enquanto todas as outras concessionárias, apesar da diferença ser bem pequena, estão atuando acima do limite regulatório de perdas. E aqui é aquele ponto de atenção que eu gostaria de chamar no começo do vídeo, falando um pouco sobre o EBITDA da geração.
Percebam que o EBITDA caiu em cerca de 94 milhões ano contra ano, que foi uma queda de 8,5%, e isso veio muito por causa do curtailment. E para quem não conhece, as empresas que atuam tanto na geração eólica quanto na geração solar, muitas vezes, apesar de ter disponibilidade, elas não conseguem colocar a energia no sistema elétrico nacional, porque senão isso acaba gerando uma alta sobrecarga. Então, se elas não vendem essa energia, consequentemente elas não recebem a receita. Então percebam que a CPFL detém uma boa disponibilidade, porém o curtailment sobre a geração total saiu de 21,8% para 35,8%. Então isso acaba tendo um impacto sobre a geração. Então esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção, mas nós vamos ver nos últimos slides que aparentemente a CPFL não deve investir mais tanto nesse tipo de energia. E agora falando um pouco sobre a transmissão, o EBITDA diminuiu em cerca de 67% e muito disso foi causado devido às margens e a pessoal, manutenção, serviços e outros, que aumentaram os seus custos ano contra ano. E agora falando sobre o EBITDA de 2025 como um todo, olhando a distribuição aumentou em 13,8%, muito por causa do aumento de tarifa, ativos financeiros, arbitragem e menor provisão para devedores duvidosos. No quesito de geração, houve essa queda de 282 milhões, que muito foi causado por causa do curtailment, que já falei no slide anterior. Na transmissão, houve uma queda de 265 milhões, porém, olhando o EBITDA regulatório, a queda foi um pouco mais tranquila, de 72 milhões, e o EBITDA regulatório seria um pouco melhor para a gente poder olhar esse tipo de empresa. Consequentemente, o EBITDA anual aumentou em 2,4%, em cerca de 318 milhões. E quando a gente olha o resultado, o lucro líquido de 2025 como um todo, ficou praticamente em linha ano contra ano, porque percebam que o EBITDA aumentou em 2,4%, porém o resultado financeiro acabou pesando muito no lucro líquido da CPFL, com uma queda de 222 milhões ano contra ano, e realmente percebam que o resultado financeiro acaba pesando muito nas contas da CPFL Energia e de diversas outras empresas. Em 2024, o endividamento, o resultado financeiro foi um prejuízo de 2,7 bi, enquanto para 2025 isso acabou aumentando, e isso veio muito por causa das despesas financeiras, que aumentaram ano contra ano, principalmente porque a Selic subiu, olhando 2024 versus 2025, então as despesas relacionadas às dívidas acabam ficando maiores, e isso acaba batendo diretamente no resultado líquido da empresa. E agora sobre investimentos. Em 2025, a CPFL investiu cerca de 6,1 bi, o que foi uma alta de 5,5%, porém faltou fazer cerca de 300 milhões em investimentos que eram previstos, então isso pode acabar ficando para 2026. E a maior parte dos investimentos ficou realmente com a distribuição, que é onde a CPFL acaba tendo maior resultado, então eu acho isso positivo, que é onde a empresa detém maior know-how. Na geração, 270 milhões, cerca de 4% do total. A transmissão ficou com 13% do total. E quando a gente olha no plano de investimentos 2026-2030, a CPFL deve continuar aumentando seus investimentos até meados de 2027 e depois os investimentos devem diminuir. E quando a gente olha por esse quadro ângulo a ângulo, nesse azul escuro é o setor de distribuição e em vermelho é o setor de transmissão. Ou seja, a CPFL está destinando a maior parte dos seus investimentos para esses dois setores. E numa entrevista recente, o CEO Gustavo Estrella já falou que o foco para os próximos anos é realmente a geração e a transmissão. Então os investimentos devem ser focados nessas duas áreas que acabam tendo uma rentabilidade maior para a CPFL Energia, principalmente porque o setor de eólicos da geração não tem dado tantos lucros assim. E quando a gente olha para o endividamento, percebam que olhando no último ano, a CPFL saiu de 2,07 para 2,3 de dívida líquida sobre EBITDA. Então, como o EBITDA ficou praticamente lateralizado, isso significa que a dívida líquida acabou subindo, saindo de 27 bilhões para cerca de 30,5 bilhões.
E a CPFL acabou de mostrar uma proposta de dividendos que deve ser aprovada pela administração numa assembleia que deve ser realizada no dia 29 de abril, de cerca de R$ 3,73 por ação. E um ponto muito interessante da entrevista do CEO da CPFL é que ele falou que o grupo CPFL está tendo muita maturidade porque eles estão conseguindo pagar proventos aos seus acionistas e também estão conseguindo aumentar receitas. E esse é o melhor dos mundos. À medida que a empresa acaba evoluindo a receita, isso vira lucro diretamente no bolso do acionista, então a empresa consegue crescer juntamente com o pagamento de dividendos. E esse é o melhor dos cenários. A Taesa ocorreu isso principalmente entre 2014 e 2020, porém agora, hoje eu estou vendo que aparentemente a Taesa está mais pagando dividendos e não está conseguindo crescer tanto assim. Então é importante para nós investidores ficarmos de olho nos dividendos. A empresa realmente tem que repassar um pouco aos acionistas, mas a gente também tem que entender que a empresa tem que continuar crescendo saudável para que os dividendos possam ser constantes ao longo do tempo. E um detalhe interessante, a CPFL paga proventos apenas na forma de dividendos, ou seja, não deve ter tributos para a maioria dos investidores, apenas se você receber mais de 600 mil por ano em dividendos. Então isso acaba sendo um ponto positivo e normalmente a CPFL tem uma DataCom no dia 29 de abril e ela parcela os seus pagamentos dos seus dividendos em torno de 6 a 7 vezes por ano. Então acaba que você vai receber aquele pingado praticamente a cada 2 meses. E como o dividendo da CPFL já está dado, agora você mesmo pode fazer o seu preço teto e verificar se existe margem hoje para você investir na CPFL. Então, de acordo com esse dividendo de R$ 3,73 por ação, na cotação que eu estou gravando o vídeo de 47,05, se você quiser um dividendo de 6%, o seu preço teto seria de R$ 62,00, então ainda haveria cerca de 32% de margem. Com um dividend yield de 8%, que é praticamente o que ela deve pagar dentro dessa cotação, você nem teria tanta margem assim, porque realmente esse é praticamente o dividendo que a CPFL deve pagar. Porém, se você for mais exigente e quiser um dividendo de 10%, teria que esperar cair mais uns 20% ainda na cotação atual. Então, apesar da CPFL ter os seus problemas, é uma empresa que tem ficado um pouco mais no meu radar após essa queda recente, principalmente porque o setor de energia elétrica, diversas empresas subiram mais de 70%, 80% em 2025, então está sendo um pouco mais difícil da gente conseguir garimpar boas empresas. Outro detalhe que tem me chamado a atenção, percebam nesse gráfico, em verde encontra-se o lucro líquido e em marrom a cotação. Então, em alguns momentos, acontecem certas anomalias onde a cotação cai e os lucros continuam a crescer. Então, nesses momentos que há essa disparidade, poderiam ser bons pontos de compra, assim como ocorreu em meados de 2021, de 2023 para 2024, e percebam que nesse momento poderia estar se abrindo um gap aqui entre o lucro e a cotação da empresa, que a cotação tem caído e o lucro tem se mantido bem resiliente. Então vamos acompanhar para ver como vai reagir a cotação para os próximos meses e ver se o lucro da empresa vai continuar consistente. E se você gostou dessa análise, vira acionista aqui do canal, vira membro do canal, porque você vai ter acesso não só a essa análise, mas diversos outros vídeos do canal. Faço vídeos da minha carteira, fechamento mensal exclusivo aos membros do canal, dentre diversos outros vídeos, além da minha planilha com preço teto e margem de segurança, diversos indicadores que eu utilizo para poder fazer as minhas estimativas, rentabilidade real das empresas, e é o que eu sempre falo, vira membro pelo navegador, que você vai pagar uns 7 e pouco, porque dependendo do seu telefone, existem algumas taxas da Apple Store que você vai ter que pagar. Outro detalhe, além da planilha, entrego outras 3 planilhas de estudo e controle financeiro, alguns e-books que eu faço de uma série, o valor por trás do ticker. Além disso, os membros do canal têm acesso aos meus aportes ao vivo, em tempo real. E quem é membro do canal sabe que eu tenho feito aportes semana a semana. Se esse vídeo te agregou um pouquinho, dá um like, se inscreve no canal, me segue no Instagram que acaba me ajudando também e comenta aqui embaixo, eu quero saber qual elétrica você está aportando hoje ou se realmente não é o momento para você. No mais, deixe um ótimo dia e um abraço.